Você teria várias fotos que adora, mas nunca posta. Não por causa do cenário, não por causa da luz. É porque de lado aparece aquela postura. O pescoço pra frente, o ombro caído, a impressão de que você é menor do que você realmente é. Eu sei exatamente como é isso. Eu até proibia os outros de tirarem fotos espontâneas minhas. As roupas às vezes eram lindas, mas a minha postura estragava todo o conjunto. Eu fui essa pessoa por anos. E hoje eu sou a professora que as pessoas perguntam: você fez balé? É genética sua? E não é nenhuma das duas coisas, é treino, são bons e poucos exercícios colocados em prática. E a partir de hoje, essa realidade confortável e esteticamente agradável pode ser sua também. A postura fala antes de você. Sabe o que acontece antes de você abrir a boca em uma reunião, em uma entrevista, em uma primeira impressão? Quando chega em algum lugar, aparece em algum vídeo, o seu corpo falou antes da sua boca. A linguagem corporal chega antes e durante como uma mensagem principal. Nosso cérebro evoluiu para ver o mundo dessa forma. Uma postura encolhida comunica insegurança, incerteza, que você quer ocupar menos espaço ali. E o pior não é o que os outros leem, é que o seu próprio cérebro também lê isso. Estudos de neurociência mostram que a postura influencia como você se sente sobre si mesma, não só como os outros te veem. Você não tá sendo dramática, tá? Essa postura tá literalmente dizendo ao seu sistema nervoso que você é menor do que você é. O mundo nos empurra para esse formato camarão. O celular, o computador, o sofá, o carro, o transporte público, tudo foi feito para nos dobrar para frente. E ninguém nos avisou que dava para fazer algo a respeito antes de virar um hábito ruim. Hoje você olha pro lado na rua e vê uma geração inteira andando como camarões. E o que me assusta não é a estética, é que quase ninguém sabe mais como estar dentro de um corpo ereto. E eles estão ficando corcundas assim cada vez mais cedo. Antes, essa corcunda era coisa de velho. A consciência corporal se foi, o corpo foi tão travado que mais parece uma prisão do que uma casa, e a postura elegante virou algo tão raro que vira até fonte de elogio de tão bonita e incomum. Mas isso é treinável, e eu vou te provar. Você pode estar no Posturadas Club junto com a gente. Então vamos ao que não funciona para você não perder o seu tempo. Antes de te contar o que funciona, eu preciso ser honesta com você sobre o que não funciona. Porque talvez você já tenha tentado algumas dessas coisas, piorado a situação ou até gastado dinheiro com isso. O colete postural. Parece lógico, se você usa algo que te mantém reta, fica reta. Certo? Errado. O colete faz o trabalho que os seus músculos deveriam fazer. Eles param de trabalhar, enfraquecem. Você tira o colete e fica pior do que antes. Pode jogar fora. Agora a cadeira ergonômica, a mesa, o apoio para o pescoço. Não existe cadeira que corrija um corpo que não foi treinado. Um corpo sem preparo em uma cadeira de 10 mil reais tem a mesma postura que em qualquer outro banco. O problema não é onde você senta, é o corpo que usa esses móveis. Outra que falam muito é a quiropraxia e os estalos. Coloca a coluna no lugar? Não. Se colocasse, todo mundo que faz quiropraxia saía de lá andando elegantemente para sempre. Mas você não vê isso acontecer, porque não é assim que o corpo funciona. Pode aliviar a tensão como um band-aid temporário ali para alguma dor, mas não reconstrói a musculatura, não desenvolve a consciência corporal, não muda a postura de verdade. A postura não muda com objetos, nem com ajustes externos. Ela muda quando o seu corpo aprende de novo como se sustentar. E isso se aprende com o método certo, no tempo certo. Também não é mágica, assim, de um dia para o outro, sem um esforcinho, tá? Vocês sabem que eu não gosto de charlatanismo. Eu não vou mentir pra você. Tá, Ju, mas pra você é fácil falar porque já tem uma postura bonita. Mas calma lá que nem sempre foi assim. Eu não nasci com essa postura, na verdade, eu nasci com todas as forças contrárias a ela. Eu tive dores nas costas que me paralisaram. Literalmente eu travei a lombar e eu mal conseguia me mover. Eu tenho uma escoliose de nascença, o que intensifica o desalinhamento estético, um pescoço bem grande, como vocês podem ver, que era bem pra frente, os ombros bem pra frente também. Eu tinha uma postura que eu odiava tanto que eu proibia as pessoas de tirarem fotos minhas que não fossem exatamente de frente. Tanto que eu não tenho foto de antes, hoje eu queria ter guardado alguma, mas eu tinha aquela sensação de não querer ver, de esconder isso, sabe? Até de mim mesma. E eu também não acho que era uma frescura minha, era uma vergonha real. Afetava como eu estava em um ambiente, como eu me sentia em uma conversa, como eu via a minha própria imagem. E o pior, eu tentei de tudo. Quando eu ainda não tinha muito conhecimento, a gente entra em cada encrenca, né? Nem de atividade física, nem de fisioterapia eu tinha noção. Eu fui no colete, eu fui na fisioterapia avulsa, aleatória, exercícios aleatórios também, da internet, comprei uma cadeira nova. Nada mudou. O que mudou foi entender que postura não é uma posição estética ou genética, é uma habilidade. E a habilidade se treina, tem progressão, tem método e tem hábitos envolvidos. Eu sou professora de yoga, mobilidade e flexibilidade há anos e com essa bagagem, com o estudo e muito teste no meu próprio corpo, que já passei para centenas de alunos, eu desenvolvi um caminho que funciona
e que se sustenta no tempo. Não tô te falando sobre uma postura rígida. Não é sobre se lembrar de se endireitar o tempo todo. Não vai ser um aviso. É sobre ter um corpo capaz, um corpo que sustenta você com elegância, sem um esforço gigantesco ou desgastante. Hoje eu recebo mensagens de alunas dizendo que pessoas perguntaram se elas fizeram balé e elas nunca fizeram nada além do método. Esse é um resultado possível e eu criei o Posturadas Club exatamente para te levar até lá. Você não pode ter o corpo e a postura de alguém de algum X modelo, mas deixar a sua na melhor versão, como você pode. Tá, então como você vai fazer isso? A gente vai seguir esses 3 grandes passos juntas. Primeiro passo: antes de qualquer exercício, você precisa saber onde está a postura que quer alcançar. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas nunca aprendeu o caminho que o corpo precisa fazer até uma postura elegante de verdade. Você vai aprender como montar essa postura, não de forma rígida, mas de forma natural, nos 3 cenários onde você mais precisa: sentada, em pé e em movimento. A consciência vem primeiro, sem ela o exercício não tem um destino final. O segundo passo é construir um corpo físico capaz. Entender não é o suficiente, o corpo precisa ser treinado para sustentar o que você aprendeu. Isso significa alongamentos, exercícios estratégicos, não um monte de coisas aleatórias jogadas juntas. Nada passa de 12 minutos e nenhuma aula precisa de material. Você vai trabalhar exatamente os músculos que foram negligenciados pelo estilo de vida moderno e equilibrar o que ficou encurtado. Por aqui, volume não é qualidade, aqui estão os melhores, testados, organizados e práticos. O seu tempo, ele é muito precioso. E no passo 3, a postura vai virar um hábito. A postura sustentável que a gente vai criar não é uma disciplina forçada constante. É um hábito instalado, mas que sim, no início vai dar um pouco mais de trabalho. Mas não se preocupa que eu tô aqui para te ajudar. Você vai aprender como hackear seu dia a dia para que a boa postura apareça naturalmente, sem precisar ficar se lembrando o tempo inteiro. Você vai aprender posições estratégicas para dormir, trabalhar, meditar, como construir essa presença no mundo real, que vai até ser transferida para as câmeras se você quiser. Se você desejar, esse mundo todo conectado traz muito da imagem. A sua postura não vai desaparecer quando a aula terminar, ela vai ir com você. Os ensinamentos vão te acompanhar, detalhe, para a vida. Esses 3 pilares juntos são o que separa uma mudança temporária de uma postura que é sua para sempre. Tá, então o que está dentro do clube? Vai ser um acesso vitalício ao Posturadas Club. Ao entrar hoje, você vai levar o módulo de consciência, a explicação completa de como montar sua postura elegante, sentada, em pé, em movimento, com demonstração prática do início ao fim. Você clica no play e faz junto comigo. O próximo módulo é o focado no corpo. Então ali tem os melhores exercícios e alongamentos para construir um corpo capaz de sustentar a postura. São doses semanais de até 12 minutos, sem equipamento, sem enrolação. Algumas aulas focam na sua presença, como construir a sua presença no dia a dia, hábitos que instalam a postura na sua rotina sem tanto esforço, sem ser tão sofrido. Depois a gente vai para o guia de umas posições estratégicas, como se sentar, como dormir, trabalhar e se movimentar de forma que o seu dia inteiro trabalhe a favor da sua postura. Depois vou falar um pouquinho do protocolo mínimo viável. Quando você não tem tempo para nada, aqui está o mínimo que você precisa fazer e que ainda assim vai gerar transformação. Depois tem alguns ensinamentos para a vida, não só quando você faz a aula, você leva a lógica, a consciência, a ferramenta. E ela fica com você para sempre. Agora, o que você pagaria por isso em outro lugar te assustaria um pouco, mas eu não vou fazer isso. Essa é a mágica do meu trabalho por aqui, principalmente do trabalho digital. Uma sessão de fisioterapia custa em média ali R$150. Você faz 5, 10, 15 sessões, sem nenhuma garantia de que vai mudar a postura de verdade para a vida. Então daria uns R$750, R$2.500. Um pacote de aulas de yoga com foco postural pode ser ali de 300 a 400 por mês, os mais baratos. Uma cadeira ergonômica que vai resolver, mas a gente sabe que não, vai aí de R$1.500 a R$2.000, uma linha de entrada. E nenhuma dessas coisas te dá o que o Posturadas Club dá. Um método que você aprende uma vez e usa para sempre. E fica com ele para sempre. O acesso vitalício ao Posturadas Club é R$297. O investimento, ele é único, uma vez só. Não é uma mensalidade, não é uma assinatura. Você entra uma vez e o Posturadas fica com você para a vida. E se você entrar hoje, garante o acesso vitalício ao clube por esse valor. Você tem 7 dias para testar o método. Se você entrar, aplicar, achar que não vai funcionar, eu devolvo cada centavo. Sem perguntas, sem burocracia. A garantia existe porque eu sei o que o método faz e eu quero que você entre sem medo.
Tem aquele clássico que eu tenho que falar também. Pra quem é esse curso? Pra quem é o Posturadas Club? Mas acho que se você entrou aqui já deve saber que é pra você. É bem claro o que a gente quer ao participar do Clube das Posturadas. Então, se você tá cansada de evitar foto, de se sentir menor do que realmente é, de ouvir sim direita, não saber como, tá cansada mesmo de ter essa insegurança com a forma que você se porta, se você quer uma postura que comunique presença, confiança e elegância, quer um corpo que funciona com você, não contra você. Enviar a mensagem certa, sabe? Seu momento é agora. Clica no botão abaixo, garante a sua vaga, que em alguns minutos você já vai estar dentro do Posturadas Club. Eu tô muito animada pro nosso clubinho e louca pra ver vocês sendo elogiadas pela postura e conquistando esse mundão. Nada menos do que vocês merecem. Eu só quero te ajudar a transmitir isso. Clica aqui pra entrar e eu te vejo lá. Um beijo da Ju e até mais!